Ai, meu irmão, como estás? Tudo bem? Família? Graças. Espero que vocês estejam todos bem na graça do bom Deus. Olha, o problema das vezes dessas interpretações, digamos assim, políticas, ou mais uma espécie de apologia, apologia àquilo que é verdade, é um exagero, às vezes até roubo nessas igrejas, usam o dízimo para muito mal e usam o dízimo para explorar pessoas, para roubar, como essas passagens que algumas dele, que ele disse sobre Malaquias 3, é verdade, Malaquias 3 é sobre as 12 tribos de Israel, é verdade, eu já expliquei isso muitas vezes, mas por outro lado, ele mistura muita coisa, ele está a misturar. Ele fala coisas que não têm sentido, como por exemplo, é bíblico, mas não é cristão. Primeiro é que essa afirmação é muito perigosa e essa ideia de que a Bíblia em alguns pontos é cristã, em alguns pontos não é cristão. Não. Os cristãos primitivos e reformados, principalmente os reformados, que seguem o Solas Escritura, os 5 solas, acreditam que a Bíblia é um todo. Nós acreditamos na Bíblia capa a capa, ok? O povo de Deus é um só, ok? O povo judeu que começa a ser escolhido, ele não é escolhido como um povo, depois Deus cria outro povo. Então Jesus é judeu, os discípulos são judeus, não tem como você fazer essa separação. A questão é que o judaísmo é o cristianismo que estagnou. Os judeus tinham uma missão de serem profetas pelo mundo e pregarem o Deus da Bíblia para o mundo, e eles vão estagnar. Então a vinda de Jesus é exatamente isso, é o avanço da palavra de Deus. Eles vão estagnar, vão fazer daquilo uma religião judaica. E Jesus vem a dizer, não, isso não era para ser uma religião, é para vocês saírem pelo mundo todo e pregarem. Jesus vai dizer outras vezes, eu tenho ovelhas aqui, mas eu tenho outras ovelhas em outro lugar que vocês... que também são minhas ovelhas e eu vou juntar, será apenas um povo, um único povo e um só Deus. Jesus vai dizer isso várias vezes, não é? Você vai ver que quando Moisés ele sai do Egito e vai... para as terras do deserto, ele vai encontrar o seu genro, não é? O seu genro já era um sumo sacerdote, e não era judeu, não era israelita, não é? Então, essa ideia de que há uma separação entre esses dois povos não é bem assim, não é verdade. O judeu também precisa de se converter a Cristo para ser salvo. Então, a igreja, quando a Bíblia fala da igreja, fala que a igreja é fundada antes da criação do mundo. Então é antes do próprio judaísmo. O judaísmo também precisa fazer parte da igreja, não é? De alguma forma. Então há uma ligação completa ou direta disso. Então ele fala muita coisa, mas eu entendo que ele fala assim porque ele está a ser mais histórico do que propriamente bíblico ou teológico. Então questões bíblicas têm que ser tratadas como questões teológicas. Você não pode querer trazer uma linguagem científica à Bíblia. A Bíblia tem uma linguagem própria, simples, objetiva, e não precisa de... tentamos trazer a palavra de Deus como uma ideia científica. Não vai funcionar. Agora, ele misturou muitos assuntos. Vamos lá ver então. Por um lado, sim, é verdade que a aplicação do Malaquias 3:10, dízimos, se você não deu dízimo, virá um devorador, tudo isso. Claro que isso é errado, não tem nada a ver. O dízimo em Malaquias 3:10 não está a se referir à generalidade das pessoas, do mundo inteiro, não é? Mas sim a um povo específico, porque ali era lei, era uma lei, não é? A prática maravilhosa é aquela prática de bondade e generosidade que Abraão mostra, ela depois é incluída como uma lei, não é? Mas não é só nesse sentido. Ele usou uma passagem, só que ele usou mal, não é? Ele usou a passagem, mas isso que ele próprio fala em contexto, mas ele não leu o contexto, ou se calhar ele nem sabe o contexto. Ele falou de uma passagem de Mateus, não é? Porque ele diz, antes que vão para Mateus, com quem diz? As pessoas que tentam justificar o dízimo no Novo Testamento usam essa passagem, mas essa passagem é mesmo isso. Vamos ler a passagem que ele usou mal, né? Porque ele só leu aquilo que lhe convinha, e ele fala de contexto, mas ele mesmo não está aí no contexto. Vamos ler a passagem. A passagem diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dás o dízimo da hortelã
e do endro, e desprezais as outras coisas que são importantes, como a lei, a justiça e a misericórdia, e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir a outra. Em nenhum momento aqui o dízimo é tirado de figura. Mas vamos tentar. Você mesmo, vamos fazer a interpretação do que nós acabamos de ler aqui agora. Se nós estamos isentos de dízimos, então também estamos isentos das outras coisas que vêm com dízimo. Vê o que ele diz aqui. Ele diz assim: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois dás o dízimo da hortelã, do endro, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Então, ele está a dizer que da lei é o dízimo, e depois tem algo mais importante da lei, que é o juízo, o juízo, a lei, a misericórdia e a fé. Se você está isento do dízimo, então você também está isento das outras coisas, da misericórdia, da fé, da fé, do juízo, da justiça, porque essas coisas também são da lei. Mas o que Jesus diz? Olha o que ele diz assim: porém, olha aqui, porém quer dizer o quê? Entretanto, mas fazei estas coisas sem omitir a outras. Jesus não tira o dízimo da equação. Ele diz para fazer estas coisas sem omitir as outras. Essas coisas aqui está se referindo a quem? Ao dízimo, porque essa era a repreensão dele. Vocês dão o dízimo da hortelã, não é, do coentro e todas essas coisas, mas desprezam a fé, a misericórdia, a justiça. Então ele está dizendo, fazei essas coisas. Fazer está se referir ao quê? Ao dízimo. Isso ele falou bem, isso aqui é uma exegese, ok? Uma exegese do texto. Fazei essas coisas sem omitir as outras. Em outras palavras, uma não se separa da outra. A misericórdia, a justiça, a fé são da lei, assim como o dízimo. Está aqui. Então ele está dizendo, Jesus está dizendo, fazei essas coisas. Quais são essas coisas que ele estava a repreender? Dai o dízimo, muito bem, faça isso, mas não despreze as outras coisas. Então, quem dá o dízimo não deve dar porque o pastor disse, porque vai receber dinheiro. Tem de fazer isso por amor, tem que fazer isso porque aquilo serve para ajudar as outras pessoas, a viúva, aqueles que precisam. Agora, se as igrejas usam mal isso é outra questão, não é o ponto aqui. O ponto aqui da fala de Jesus é que o dízimo tem de ser dado, mas ele tem que ser dado num coração que tem justiça, misericórdia, fé. Ok? Então não é só dar, não é a pessoa se prostitui, mente, rouba, fere, engana os outros, feitiça os outros, não fala com os irmãos, depois sai dar o dízimo. Jesus está dizendo, não, eu não posso cumprir metade da lei, eu tenho que cumprir tudo. E essa era a repreensão com eles. Então, fazei essas coisas, dá o dízimo, sim, senhora. Vocês são hipócritas. Dá o dízimo, mas não dá a outra parte da lei. Ele está a dizer, a lei tem que ser aplicada de forma completa. Então, se você está isento do dízimo, você também está isento das outras. Então, é o oposto. Você tem que dar o dízimo, muito bem. O problema é que vocês param no dízimo, são hipócritas. E ele está dizendo, não parem no dízimo. Ok? Então, deem o dízimo, tá aqui, fazer essas coisas, não é? Mas cumprindo todas as outras. Quais são essas coisas? Dá o dízimo, mas depois seja justo, tenha misericórdia e fé. E é isso exatamente que não acontece. Você vai nessas igrejas, o dízimo é dado, mas não há justiça, porque o pastor usa esse dízimo mal para a vida dele, para destruir, para fazer o que ele quer, para comprar carro, riqueza e tudo isso mais. Não há justiça, não tem misericórdia. Se alguém vai para lá, precisa de dinheiro, precisa de ajuda da igreja, a igreja não tem, porque o dízimo é mal usado. Entende? Exatamente. E essa questão dos hipócritas que pedem o dízimo, mas não... É exatamente o que Jesus está a repreender. É isso que ele não consegue perceber. Jesus está exatamente a repreender quem só dá o dízimo, quem só recebe o dízimo, quem só usa o dízimo e não faz o resto. Então Jesus está a dizer, em vez de Jesus dizer, não dá o dízimo, seja justo, Jesus está dizendo, não, faça isso, mas faça isso com justiça. Então aquele que está a dar o dízimo não pode ser uma pessoa que dê o dízimo, mas é um mentiroso, não tem justiça,
justiça, não tem amor ao próximo, não tem misericórdia. Deixa eu dizer, não, se você fazer uma coisa e não fazer a outra, você é hipócrita, tem de fazer as duas. Quem dá o dízimo tem a responsabilidade. A lei aqui obriga que aquele que dá o dízimo, já que é assim, Jesus te obriga a dar o dízimo, é uma obrigação dar o dízimo, porque ele se te deu, ele espera que você divida um pouco daquilo que você tem. O dízimo é uma dessas medidas e as ofertas, mas ao mesmo tempo está dizendo, eu não exijo só isso, eu exijo que você tenha misericórdia, que você tenha, você seja justo, você tenha fé. O problema é que aqueles que pedem o dízimo hoje em dia, eles pedem dinheiro, mas não são capazes de ensinar as pessoas a se arrepender do pecado, a amarem os outros, a cumprir a outra parte da lei, a serem misericordiosos, a serem justos, não é? A terem fé em Cristo, em vez de ter fé nos homens e outras coisas. Esse é que é o problema, e esse é que é o problema da passagem. Então, Jesus está referenciar, reverenciar esse mandamento, ok? Então, Jesus não está a excluir o dízimo. Quem lê essa passagem fica claro, até o meu filho de 2 anos consegue perceber. Jesus está dizendo, faça essas coisas, mas não negligencie as outras, faça tudo. Se você parar pelo meio da lei, você vai cometer um erro. Então, Jesus está a fazer um referendo, está a referenciar o dízimo. Ok? Então, não só o dízimo. O problema é que quando se olha nessa passagem, olha só o dízimo. Não, Jesus está dizendo para fazer tudo. Aquele que dá o dízimo deve dar o dízimo porque ele conhece misericórdia, é justo, tem fé. Então, ele é que entendeu mal essa passagem, porque ele próprio não fez uma exegese perfeita disso. Então, sim, o dízimo tem de ser dado. Essa passagem aqui, Jesus tem que ser dado, mas nesses moldes, dentro da lei, cumprindo de dentro para fora, não só aquilo que você quer fazer, mas sendo você mesmo justo, misericordioso e com fé em Cristo Jesus. Então, usar essas passagens para tirar o dízimo de equação é loucura. É loucura. Agora, se as pessoas abusam do dízimo e fazem outras coisas que faz as pessoas depois inventarem essas coisas para tirarem o dízimo da equação, uma coisa não tem nada a ver com o fato de alguém usar mal, não quer dizer agora, tem as igrejas verdadeiras que usam bem o dízimo, usam para a pregação do evangelho, usam para ajudar as pessoas, usam para imprimir tantas Bíblias que são espalhadas pelo mundo inteiro. Se as pessoas pensassem assim desde o princípio, nós estaríamos muito atrasados naquilo que nós chamamos de cristianismo hoje. É a ajuda de cada um, e essa ajuda, oferta pessoal e o dízimo, que é praticamente uma obrigatoriedade daquele que já se tornou justo, já se converteu, já tem fé, já tem misericórdia. Ele vai entender que, poxa, se Deus me deu aqui, Deus me deu luz, Deus me deu isso, eu preciso ajudar os meus irmãos também. E tenho que fazer isso de forma ordinária, sempre, de forma a ser justo, ajudar também os outros. Então, ele vai dar o dízimo, é natural, não é? Mas no Velho Testamento, no Novo Testamento, não é uma passagem que fala claramente, dá o dízimo. Não era preciso, sabe por quê? Porque as pessoas até davam mais do que dízimo. As pessoas vendiam tudo que tinham, pegavam, colocavam os pés dos apóstolos. O que os apóstolos faziam? Dividiam equivalentemente para isso. Porque já não era necessário instituir, falar o dízimo todos. Sabe por quê? Porque um coração convertido, alguém que se converte de verdade, nasce de novo, e esse é o que é o problema, que não está na abordagem dele, porque ele não sabe o que é nascer de novo, não sabe o que é conversão, não sabe realmente como esse mistério se dá. É fácil você trazer uma eloquência, uma conversa, tentar discutir isso do lado de fora. Agora, quem já foi restaurado aqui dentro, quem já tem o testemunho do próprio Espírito Santo e depois a exegese, o entendimento do texto, ele tem uma outra compreensão. Porque não é só por fora, mas também por dentro. Amém?